Alessandra, Aline Feijó, Camille, Daiane Moreira, Daia Carlo, Julie, Eduardo, Emily, Fran Stoll, Franciele Knob, Franciele Fraga, Gu Ribeiro, J. Guimarães, deixa eu ver quem me falou que não recebeu aqui. Bertoletti. Larissa, Alessa. Ué, Alessandra, primeiro da lista ali, deixa eu ver aqui. A Alessandra, teu e-mail é alessandracunha@gmail.com. Oi, prof. Não, é Alessandra Cunha 944@gmail.com. Ah, é que Quer o que eu e-mail. escreva ali? Pois é, o e-mail que estava cadastrado lá no Perseus de vocês. Mas eu acho que foi alguma coisa de digitação, então, porque eu tenho esse e-mail há 5 anos. É. Tá, eu vou digitar aqui no... Quem não recebeu vai ter que me mandar os e-mails atualizados, então, para mim poder enviar depois. Depois eu reviso aqui as que vocês enviaram. Larissa mesmo. Tá, depois eu vou ver isso, então. De quem não recebeu. Ah, 43 alunos aí. Acho que a gente pode começar a fazer a correção da prova. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Como a gente manda um e-mail geral com a mesma informação para todos, ali não foi enviado os números de acertos, tá? Mas agora corrigindo, vocês vão ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que aconteceu nessa prova, e depois a gente conversa. Decepcionada. Ô Vera, bom dia. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é o peso das questões, se era o mesmo. Sim, mesmo peso. Isso. Foi tu que corrigiu todas as provas? Foi. Ontem Tá. fiquei a tarde toda lá na escola corrigindo. Tá. Era essas minhas dúvidas a princípio. O peso era o mesmo, eu que corrigi, fiquei a tarde toda ontem corrigindo. Quando vocês entregavam, os professores que estavam lá, eles iam corrigindo as objetivas, e depois eu corrigi tudo novamente, e as descritivas foi tudo eu. Mais alguma dúvida? Vamos lá, então. Na questão número 1, estava perguntando qual era a complicação gestacional que apresenta a anormalidade da inserção do funículo, que é o cordão umbilical, na placenta, na qual os vasos umbilicais cruzam o segmento inferior uterino, colocando-se à frente da apresentação.
E ali a gente tinha as alternativas, né? O prolapso de cordão. Lembrando que o prolapso de cordão é aquele que se exterioriza no canal vaginal ou fora dele. A bolsa rota, a vasa prévia, acretismo placentário, que está ligado à placenta, não ao cordão umbilical, e ruptura uterina. Tá bom, Larissa. E aí, qual das alternativas vocês acham que é a correta? Vasa prévia. Isso, que é a alternativa C, é a vasa prévia. A gente tinha até falado na revisão, né, que a vasa prévia, ela se forma o cordão umbilical, se adere ali nas membranas da bolsa amniótica, que a gente tem um risco maior para o feto se acaba rompendo essa bolsa, né? E pode levar, pode estar rompendo esses vasos umbilicais, por isso que o nosso risco é maior para o feto. Mas ali falava, então, funículo umbilical, que é o cordão umbilical, tá? Não era nada a ver com a placenta, né? Não falava sobre perda de líquidos. E a frase que tá ali, ela tá igualzinha no material de vocês. Igualzinha. A definição da vasa prévia. Mas tem uma pequena questão ali que a última parte ali, colocando-se à frente da apresentação, no seu material tem um slidezinho ali de um bonequinho com o cordão umbilical saindo para fora. E ali também comentava que era colocando-se à frente da apresentação aquele cordão umbilical saindo para fora. Ok, aí nós estamos falando em prolapso de cordão. Nos dois tem, prof. Na verdade, isso foi a minha dúvida também. Colocando-se à frente da apresentação. E foi isso que me fez escolher também o prolapso de cordão, enfim. Eu também. Mas a frase está igualzinha à definição que a gente tem na vasa prévia. Igualzinha. Tá? Então, essa questão já foi para vocês pensarem um pouco mais. Ela tem, ao final dela, de conceito, prolapso de cordão e vasa prévia, pode ser parecido, mas no todo ela não é. Aqui está dizendo cordão umbilical, né? Placenta, cordão umbilical, formação, apresentação, tá? Então, é a vasa prévia. A frase está igualzinha que está no material de vocês. Ok? Qual o tempo fisiológico da dequitação placentária no parto? A gente falou muito sobre isso. Muito sobre o tempo fisiológico. Minutos. De 5 a 30? 5 a 30 minutos. 3. Quais as possíveis complicações apresentadas pelo recém-nascido na distócia de ombros? Falamos bastante também. Alternativa A, a resposta, asfixia, lesão do plexo braquial e fratura. Quando o bebê fica preso lá no canal vaginal, pode ocorrer uma asfixia por reduzir, né, o fluxo sanguíneo da parte cerebral dele, que fica pressionando. Lesão do plexo braquial, pelas manobras que tem que realizar para tentar tirar ele do canal. E fratura, né, principalmente a de clavícula, para tentar reduzir, né, o espaço do ombro para ele passar no canal vaginal. Alternativa A. A4, aplicação da eritromicina 0,5% na admissão do recém-nascido é indicado para profilaxia de qual complicação ocular? Conjuntivite gonocócica. Isso, alternativa C, conjuntivite gonocócica. Falamos bastante sobre isso também. 5. Quanto ao acretismo placentário, assinale a alternativa que apresenta a definição dos tipos de acretismo indicados na imagem abaixo, respectivamente. Foi o trabalho dos colegas de vocês, que eu pedi que enviassem para vocês a imagem
de como a placenta ia se aderindo, né, ali nas membranas e na musculatura uterina, para vocês saberem a diferença. A resposta correta é a C, percreta, acreta e increta. Percreta é aquela que passa de todas as camadas uterinas atingindo órgãos, né? A acreta é aquela que vai um pouco adiante do miométrio. E a increta, que atinge toda a musculatura uterina, mas ela não se exterioriza pegando órgãos, né? Ela se limita à musculatura uterina. Então, a alternativa C é a resposta correta, tá? E aqui dessas, nós temos com maior, que é a mais problemática, é a percreta. Ok? Classificação de risco, tá? Aqui eu coloquei o caso de uma paciente de 33 anos, que é uma gesta 4 para 3 partos, 39 semanas e 3 dias. Ela chegou na emergência relatando perda de líquido vaginal de grande quantidade, 3 contrações dolorosas em 10 minutos e pressão perineal. Não tem alergia. Qual a classificação dessa paciente? Laranja. Laranja. A segunda paciente, com 20 anos, primeira gestação, 13 semanas de gestação. Chega à emergência relatando episódios recorrentes de vômitos há 3 dias, fraqueza e desidratação. Alérgica a Buscopan e dipirona. Qual a classificação dessa paciente? Amarelo. Amarelo. Isso, alternativa correta E, laranja e amarelo. A classificação dessa paciente, tá? Bem tranquilo, a gente falou bem sobre todos os sinais, sintomas apresentados em cada classificação dos pacientes, né? Então, acho que estava bem tranquilo de resolver essa. 7. As alternativas abaixo indicam complicações apresentadas pelo recém-nascido de mãe diabética, exceto Hipotermia. Letra D. hipotermia. Hipoglicemia é um dos principais fatores, né, indicações que aquele bebê está apresentando complicações, que ele fica com a abstinência da glicose materna. A macrosomia fetal, os bebês que nascem mais gordinhos em decorrência da diabetes, malformações e o parto prematuro, tá? Tudo isso também. No 8, era para identificar, né, ali assinalar a alternativa que correspondesse, pela ordem numérica, às estruturas do sistema reprodutor masculino. Então, na número 1, a gente tem o canal deferente, o número 2 é o pênis, no número 3, próstata, e na número 4 é o testículo. A alternativa correta é a A. Essa estava dada, né? Quando tiverem dúvidas, vocês vão falando, tá? Senão eu vou seguindo assim a correção. 9. Sobre o controle glicêmico do recém-nascido, marque verdadeiro e falso para as afirmações a seguir. O valor de referência do hemoglicoteste é 45 a 80? Coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Uma das indicações para a realização do controle glicêmico é a prematuridade? Verdadeiro. Extremidades frias não alteram o valor do teste? Falso. Falso. Falamos sobre isso, quer dizer, que a gente sempre tem que verificar, né, ali se o pezinho está aquecido, porque senão ele pode sim alterar o valor daquela glicose. O teste deve ser sempre realizado na região central do calcânio? Falso. Sempre nas laterais, né?
os materiais de vocês, tinha até as imagens que mostravam aonde que deve ser realizado esse teste, evitando a parte central, onde tem a maior circulação ali dos ligamentos e nervos que dão movimento ao pé do bebê. Falso. Então, a alternativa correta era C. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. A 10 era sobre as terminologias que a gente viu no decorrer das aulas, né? Puberdade. Sim. Oi? Pronto. A 7 é qual mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não lembro agora. É hipotermia. Letra E. A 7 é a D. É hipotermia, né? É. Tá bom, obrigada. Então, aqui, nessa de relacionar as terminologias, a alternativa correta é a C, né? Deixa eu botar aqui para... A puberdade, fase de transição da infância para a vida adulta. Climatério, transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Menopausa, interrupção da menstruação. Pubarca, surgimento de pelos pubianos e axilares. Telarca, aparecimento do broto mamário. Ok? Essa aqui a maioria acertou. Não foi nossos maiores problemas nessas questões aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Essa foi a C, prof? A C. Ok. Nas descritivas. Descreva os cuidados de enfermagem no pós-parto imediato. Quem que vai me responder essa? Aferição de sinais vitais em primeira hora de 15 em 15, segunda hora de 30 em 30, a partir da terceira a quarta hora de 1 em 1 hora. Controlar o volume do sangramento, deixar o paciente estável e limpo para fazer a transferência da sala de recuperação para o quarto, mandar absorventes. Isso aí. Eu não botei completo, por isso que eu errei, então. Por que tu não falou pra gente gravar, Vera? A gente mandar, em vez de estar escrevendo tudo. Se eu for te contar, a gente sabe para escrever que a gente se complica. Como é que tu sabe que tu errou? Eu já imaginei, porque eu não esqueci de algumas coisas agora que eu vou te falar. Estava procurando aqui. Ô Vera, nessas questões dissertativas, as questões que estão incompletas, tu considerou? Olha, eu considerei cada vírgula para vocês terem uma ideia. Por isso que eu falo para vocês que as dissertativas que salvam muita gente. Mas as incompletas, se não tem incompleta dissertativa, vale meio ponto, não vale? Sim, com certeza. Mas considerei tudo. Quem colocou parte do... Porque ali pedia, como está lá nos slides de vocês, descreva os cuidados de enfermagem no pós-parto imediato. A gente não está falando de admissão do recém-nascido. E para vocês terem uma ideia, até quem colocou coisa do bebê eu considerei. Tá? Considerei. Mesmo assim não deu. Então as dissertativas, elas salvam muita gente, tá? Então na recuperação tu coloca umas mais fácil, hein, Vera? Não. Agora nós vamos conversar. Mas é isso aí que a Daiane colocou, tá? O pós-parto imediato, aquele controle dos sinais vitais, foquei bastante com vocês, 15 em 15, 30 em 30, hora em hora, entrar, olhar para a paciente, avaliar a altura uterina, sangramento, solicitar alimentação, organizar a prescrição de enfermagem. Tá?
Deixar uma questão assim em branco, não, né, gente? Mas depois a gente vai conversar. Diferencie pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aqui também, teve gente que botou lá e escreveu assim, ó, convulsão. Considerei. Teve gente que escreveu assim, ó, exatamente com as palavras que eu utilizei na aula. Perfeito. Entendeu? Eu considerei tudo. Tudo. Teve gente que enrolou, mas lá pelo meio saiu uma convulsão, proteína na urina, ok? Certa, entendeu? Ele estava ali me dizendo uma diferença. Então, qual é a diferença, né, da pré-eclâmpsia? As duas têm proteinúria na urina, porém a eclâmpsia é a forma mais grave com convulsão. Convulsão, né? Só que a gente não tá, vocês não estão numa fase mais de largar uma palavra lá nas respostas. Vocês vão fazer isso numa seleção, vocês não vão passar nunca. Tá? A gente tem que pensar um pouquinho, tentar elaborar uma resposta, não é? Ali não pedia uma palavra apenas, né? Diferencie para eclâmpsia e eclâmpsia. Vera, eu vou me justificar então. Eu tava louca para ir no banheiro, porque eu me levantei às 5 horas da manhã para me revisar o material. E eu não, foi tu que escreveu convulsão? Não, eu não lembro que foi. Não fui, eu escrevi completa. Apresenta proteína na urina e a segunda convulsão. Só que daí eu queria ir no banheiro e não dava para ir. Daí eu fiquei, meu Deus, eu tenho que saber. Não, que é isso? Tu botou ali pré-eclâmpsia, proteína na urina, segunda botou convulsão, mas me largar uma convulsão no meio de todas aquelas linhas, gente, não dá, né? Enfim. 13. Eu vou deixar 13 para o final, tá? Vamos para 14. Ao chegar no seu plantão, no Centro de Recuperação Obstétrica, você recebe um paciente pós-parto cesárea por pré-eclâmpsia grave, fazendo uso de soroterapia com sulfato de magnésio por via endovenosa. Pacientes que fazem uso desse fármaco precisam de avaliação frequente e rigorosa. Descreva os cuidados de enfermagem conforme o quadro acima e de quanto em quanto tempo deve ser realizado. Quem que vai me responder essa? De 15 em 15, depois de 30 em 30, de 1 em 1 até 8 horas, as primeiras 8 horas. Na avaliação do sulfato de magnésio? É de 2 em 2 horas. É de 2 em 2. Eu coloquei isso e depois botei de mais, de 2 em 2 também. E o que a gente avalia? Frequência respiratória de 16 e diurese 25 ml. E o enfermeiro avalia os reflexos. Massagem abdominal também. Sulfato de magnésio. Lembra que eu sabia que vocês iam fazer isso. Eu parei aquele dia na aula e eu falei assim, ó, diferença, você não está recebendo uma paciente no pós-parto imediato. E essa paciente está fazendo uso de sulfato de magnésio. O que a gente vai cuidar no pós-parto imediato? O que a gente vai cuidar no sulfato de magnésio? Então, eu falei assim, ó, explicadinho aqui. Teve gente que respondeu exatamente com as palavras que eu utilizei aqui, tá? E teve gente que deixou em branco, que não soube me responder. Ou que botou os mesmos cuidados do pós-parto imediato. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. A gente até falou, se chegar o momento, os sinais do pós-parto imediato, fechou 8h30, e esse mesmo horário é o horário da avaliação do sulfato de magnésio, a gente vai considerar o mesmo sinal vital, né? A gente não vai avaliar 2 sinais vitais. É o mesmo? A gente está avaliando para o pós-parto imediato e junto para a avaliação do sulfato de magnésio. Porém, cada momento, né, o que a paciente tem avaliações diferentes. Um pós-parto imediato tem toda a regra dos sinais vitais, detalhadamente ali, mais a avaliação do sangramento, altura uterina. No sulfato de magnésio, uma medicação que pode dar depressão respiratória, a gente tem aquele controle de 2 em 2 horas, a avaliação da pressão arterial, do volume urinário, da frequência respiratória, a avaliação dos reflexos patelares pelo enfermeiro.
Totalmente diferente uma coisa da outra na assistência. Tá? Então, aqui era sinais de 2 em 2, frequência respiratória superior a 16 movimentos por minuto, volume urinário 25 ml hora, pressão arterial, reflexo patelar. Tá? A 15. Qual a importância da administração da vitamina K no RN? Qual o membro e a dose a ser aplicada? Essa eu tinha certeza. Prevenir complicação hemorrágica, que é as hemorragias. Dose 0,1, porque eu errei. E aplicação no vasto lateral da coxa, pode ser em qualquer uma das duas, mas pelo protocolo do Moinhos e na coxa direita. Isso aí. Então, faz prevenção das doenças hemorrágicas neonatal, a dose 0,1 no vasto lateral da coxa direita. Tá? Perfeito, essa era a resposta. A 13, pessoal, assim, acho que foi a maior decepção da prova, foi essa 13. Com suas palavras, descreva o que é acolhimento em classificação de risco, igual ao questionário, eu falei para vocês. Essas é suas palavras, de que forma tu vai acolher aquele paciente na emergência. Eu não estava falando em complexidade de atendimento, acolhimento em classificação de risco, a empatia, a humanização, olhar para aquele paciente. Deixar em branco uma questão dessas. A gente tem que repensar em muitas coisas. Para o professor é decepcionante uma coisa assim. Mas essa 13 tem várias coisas que tu pode colocar ali, né? Tem várias coisas, exato. Classificação de risco obstétrico, até tu falou assim, tomada de decisão rápida também, né? Porque exatamente. Tem mas para agir. Exatamente. Mas quem estava na aula, estava prestando atenção na aula, quando a gente revisou essa mesma frase, no questionário que eu encaminhei para vocês, eu falei, é as palavras de vocês, sobre o acolhimento humanizado, é sobre a empatia, é sobre olhar para o paciente. Quem colocou a complexidade, colocou, ok, eu considerei, como falei para vocês, considerei tudo, mas deixar em branco, não responder, prof, é complicado. é complicado. É muito complicado. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Ô, prof, eu coloquei na 13 ali, mais no técnico, né, do acolhimento de risco. A classificação de risco, coloquei mais termos técnicos, assim. Sim, eu considerei tudo, tá? Eu tô, assim, ó, revoltada em me deixar branco uma questão dessas. Que eu disse, palavras de vocês, que é acolher, o que é humanização. Não era nada complexo. Quem colocou avaliar gravidade, priorizar atendimento, nananã, teve gente que escreveu no vermelho tal e tal complicações, amarelo tal e tal e tal. Considerei tudo, mas o foco não era esse, tá? O foco não era esse. Era o olhar humanizado, o acolhimento dessa paciente. Ninguém quer falar nada? Não, né? Então, eu quero falar. Vendo a prova de vocês, pessoal, fiquei a tarde toda corrigindo, relendo a prova, virava de um lado, virava do outro, e querendo entender o que aconteceu, tá? Só que eu quero que vocês, nesse momento que eu vou ficar falando com vocês, que vocês comecem a refletir e pensar que valor vocês estão dando para o estudo de vocês. Qual o valor? Qual o objetivo de vocês estarem fazendo o curso? Pense. Posso responder? Não, eu quero que vocês pensem agora. Ah, tá. É melhor pular essa parte, viu? Não.
Não, eu acho que a gente tem que fazer um momento de reflexão, a gente tem que pensar. Eu sei de todas as dificuldades, né? Deu para conhecer um pouco da história de cada um. Eu sei tudo que cada um enfrenta para poder estar estudando. Mas é o momento de a gente pensar. É o momento de eu estar estudando. Qual o valor que eu estou dando para o meu curso? A escola mudou exatamente para avaliar cada aluno. É um sistema híbrido que eles estão utilizando, que só assim eles conseguem levar vocês para a prática lá no hospital. Ontem, inclusive, eu estava lá, tinha toda a superintendência lá avaliando a questão de voltar aos poucos com vocês para a prática. Levar vocês para dentro do hospital, aos pouquinhos, dividindo as turmas, para vocês terem essa prática que falta. Ia dar tudo certo, não deu, exatamente. Realmente, a gente... Desculpa. Poder levar... Deixa eu terminar de falar, vocês estão falando. Poder levar vocês para dentro do hospital, então eles estão avaliando, eles estão vendo qual é o risco, né? A gente está num momento de pandemia. A escola poderia simplesmente ter parado tudo nesse momento, né, e não ter seguido, mas eles pensaram estar formando, estar levando cada um de vocês, né, deixar vocês seguirem o sonho de estudar, de concluir o curso. E eu sei a dificuldade que é vocês estarem do outro lado, porque eu também estudo. Eu sei a dificuldade de estarem do outro lado no pós-plantão. Eu sei tudo isso. Mas aí a gente tem que pensar de que forma eu posso melhorar. Porque pegar uma prova não é uma prova difícil. Eu poderia ter feito uma prova muito difícil. Não fiz uma prova muito difícil. Questões que a gente revisou nos conteúdos que eu enviei para vocês, que a gente revisou na sexta. Questões igual que tá nos materiais de vocês. E não me responderem, deixarem em branco. O que o professor pensa? O que vocês acham que passa na cabeça do professor também? O meu papel é ensinar e incentivar vocês. E eu falei, vai dar tudo certo. Porque eu achei que do outro lado vocês também estivessem fazendo a parte de vocês. Mas deixar uma questão onde fala acolhimento e classificação de risco, que eu disse na revisão, palavras de vocês em branco, tu não tá fazendo a tua parte. Infelizmente, tu não está. Então, acho que é o momento de vocês pensarem e refletirem. Cada um sabe das palavras que eu tô falando agora. Se fosse os 45 alunos que fizeram a prova ontem, que não tivessem passado, ok. Mas não. A gente teve colegas que gabaritou a prova. A gente teve colegas que colocou na prova as palavras que eu utilizei em aula. Como isso explica? Será que eu não fui clara no meu conteúdo? Será que eu não fui clara no meu conteúdo? Eu não estou comparando. Eu só estou dizendo que justificaria se toda a turma tivesse ido mal, toda a turma. Tá? Vou ter que rever o que eu fiz, né? Como foi o conteúdo, como foi essa prova. Tu entende? Mas teve colegas que gabaritou a prova. Teve colegas que foram muito bem. Mas quando tu pega a prova e tu começa a corrigir, elas estão em branco, questões estão em branco, é difícil. É isso que eu tô falando, Maria Laura. É o momento da gente pensar. De pensar. Tá? Se não tivesse pandemia, se você estivesse indo lá para a escola para estudar, né? Tivesse que estar lá presencialmente, será que não seria mais fácil?
Seria, não seria? Eu acho que seria muito mais fácil. Eu até ia Seria te falar muito mais isso, fácil. Vera, né? até na revisão, eu acho que isso aí fica um ponto de reflexão, não só nós, alunos, mas como vocês também, professores, de levar para dentro da escola. Eu até fiz um e-mail também, já mandei para o Vinícius, que se tem a possibilidade de acomodar todos os alunos para uma prova, eles poderiam ter também a disponibilidade de acomodar todos os alunos para uma pré-revisão, que eu acho que para as aulas eles não têm capacidade ainda no momento, pela devida demanda de alunos que eles colocaram no curso, mas a falta, assim, do planejamento, para nós também, alunos, eu vou dizer por mim, Daiane, não vou falar por todos, mas eu acredito que também os demais colegas que estão em casa, tem o filho, até tu, assim, tem teu marido, teu irmão, todo mundo, tu mora num alojamento que tem mais pessoas conjuntos contigo, então a tua disponibilidade de aprendizado não vai ser a mesma que tu estar numa sala de aula, conversando com o professor, trocando todas as dúvidas. Muitos colegas ficam quietos, assim, na hora das dúvidas, e eu acho que são os mais tímidos, não são mais despojados, mas pelo menos por uma pré-revisão, já que a prova agora, a partir em diante do nosso disciplina, Vai ser sempre vai ser presencial. Então eu acho que eles têm que se disponibilizarem também a fazer uma revisão pré-prova presencial também, para a gente poder conversar, tirar dúvidas, e esse negócio que tu falou, realmente, ter uma professora rica em conhecimento, e eu vou te dizer, assim, muitos falaram dos outros professores, mas vocês dão a disciplina. Às vezes é do nosso comprometimento que a gente está aqui na frente do computador, tá em casa, passa alguém chamando, chega alguma coisa, tu te dispersa, e aí tu perde aquele foco, aquele conteúdo que na hora era essencial, mas tu perdeu. Mas estando numa sala de aula, tu não tem o que fazer, o teu foco é ali, é na Vera, é no conhecimento, é no conteúdo. Então eu acho que para nós fica um pouco falho também não ter essa revisão presencial. Eu acho que a gente poderia tentar conversar com o Vinícius, com a Cássia, até com vocês, professores, e levarem para eles a dificuldade dos alunos que está tendo aula online de ter 100% do aproveitamento. Não que isso cheie de desculpa, claro, até te peço desculpa, é pela minha parte, Daiane, que eu sei que eu aprendo bem mais se eu estiver ali olhando, falando e conversando e com o foco total. E às vezes a gente se dispersa. Não, eu entendo completamente. Entendo, e acho que seria bom, até não sei em que parte seria bom, porque ontem nós estávamos em 4 professores, né? Como que um professor vai fazer revisão com vocês de um conteúdo que ele não administrou? Então tem esse lado também, né? Porque a gente não pode encher uma sala de alunos. Vocês não podem estar no mesmo ambiente. Eu não posso colocar 50 alunos dentro de uma sala. E como um professor que não administrou aquele conteúdo vai fazer uma revisão com vocês, né? Vai esclarecer dúvidas. Porém, é válido vocês enviarem a proposta para o Vini, porque eles estão avaliando tudo que chega lá para eles. Estão avaliando tudo, estão pensando com muito carinho em tudo, tá? Porque eu estou lá com uma frequência, então eu vejo o que eles estão fazendo também. Mas eu me refiro, vocês são testemunhas disso. Quantas vezes eu chamei pessoas que não me responderam durante a aula? Não foi? Então, tá? Eu sei da dificuldade de vocês estarem, e eu tô dizendo para vocês refletirem de que forma poderia ser melhor, né? Será que chegou 8 horas, eu vou levantar da minha cama, eu vou sentar lá na sala, eu vou sentar no sol, eu vou sentar na sacada, eu não sei, mas eu tenho que me sair do quarto. Eu aqui dou aula para vocês do quarto, eu olho pra minha cama, eu tenho vontade de dormir também. E estudar, a primeira indicação para o estudo é longe do quarto. Quando a gente está estudando no quarto, não vai dar certo. Se a gente sentar na cama, se apoiar no travesseiro, pronto. Nosso corpo entra no relaxamento e se vai. Sei do cansaço, sei das rotinas, sei. Mas eu acho que tem que refletir, né? De que forma eu posso estar melhorando o meu aprendizado. Vocês não são obrigados a ligar a câmera, mas quem sabe eu ligar a câmera durante as aulas, que a gente vai estar vendo vocês, fulana, abre o olho, fulana, presta atenção aqui. É um momento diferente, todo mundo está se adaptando a isso, e eu falo isso desde o início. Tu entende? Vocês entendem, tá? Então eu falo na questão de refletir para a gente achar alternativas de melhorar o nosso ensino,
de tentar aprender. Eu me coloquei à disposição diversas vezes. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não tinha dúvidas. Estão entendendo? Silêncio. Estão entendendo? Me respondam, quero falar com vocês. Às vezes alguém me respondia. Então tem toda essa questão, tá? Tem toda essa questão. E eu vou dizer para vocês, não é só a turma de vocês que está passando por isso. Ontem tinham mais provas acontecendo lá e foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Quando vocês fazem a prova online, aí do outro lado, vocês não consultam nada para essa prova? O polígrafo que foi enviado. Exatamente. O polígrafo, Google, os colegas, Deus. Exato. Então aí vocês têm todas as respostas. E eu quero trazer um exemplo para vocês, tá? A Suzy, que estava na sala com alguns ontem, a enfermeira Suzy, ela é da UTI NEL. Iniciou uma colega para complementar e pediu para sair. Porque ela não sabia identificar a graduação na seringa. E daí nós, professores, a gente pensa, como a gente deixou esse aluno chegar até lá? Como passou até aquele momento? Como que chegou? Um aluno na UTI neonatal e não sabe identificar a graduação numa seringa? Ontem, um dos fatores que a superintendência estava lá foi isso também. Porque isso corre o hospital inteiro. São alunos do curso técnico do hospital Moinhos de Vento, que a gente tenta formar para trabalhar lá dentro. E a aluna pediu para sair da UTI NEL, porque ela ficou triste, ela ficou chateada. Um pouquinho, Karine, deixa eu terminar. Mas ela não conseguia, tá? Então, a gente pensa como professora, a gente conversou um monte lá entre os professores. Onde estão passando esses alunos até lá? Quando vocês chegarem lá na prática, vocês não vão poder parar, chamar os colegas no grupo do WhatsApp para resolver as questões com vocês. Vocês não vão poder parar, consultar o Google para as respostas. A gente não precisa saber tudo, a gente nunca vai saber tudo. Mas a gente precisa ter o mínimo de embasamento. A gente precisa ter um mínimo de embasamento. Então, as provas online facilitavam, todo mundo passava, vamos lá, vamos em frente, né? Tinham vários recursos que ajudavam vocês aí atrás. Mas provas é exatamente para isso, para a gente avaliar aquele aluno. Para a gente avaliar o conhecimento, né? O que aquele aluno está aprendendo. A prova prática, a gente vai avaliar a destreza, a habilidade, o raciocínio. E numa prova prática, a gente não vai largar vocês lá e dizer, tu vai ter que fazer tal e tal e tal e tal coisa, e vocês vão ter que sair fazendo. Não. É um aprendizado que a gente vai fazer, a gente vai refazer. Vocês não vão ter um único momento para isso, vocês vão ter mais momentos para isso. Um dia vão fazer uma coisa, no outro dia a gente vai refazer, e assim vocês vão pegando a prática, que é o que acontece lá no hospital. Só que na teoria não, né, gente? A teoria a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, pelo menos dos cuidados de enfermagem. Tá? Falar? Pode. O que tu falou agora, por final, Vera, a questão de avaliação do aluno, tá? Assim, tu tá aqui com a gente, né? Foi uma excelente professora para nós, né? E até porque a gente vinha de um período difícil, né? Mas, assim, a questão de avaliação, tá? Tu falou, para isso existe a prova de diagnóstico, né? Que é para mensurar, né, como que está o conhecimento da turma, né? Então, assim, eu sou uma das pessoas que discorda e que levanta a bandeira do retorno das aulas presenciais, até porque o nosso curso é presencial, né? Então, assim, né, a minha parte, assim, e não estou falando por causa dessa prova que teve, tá? Eu falo de todas, de todo o curso, né? É claro e é sabido por todos que o rendimento presencial é
muito melhor do que a gente está tendo aula assim, né? Então, eu acho que assim, ó, se a escola quer mesmo mensurar e ela não está retornando às aulas presenciais como já deveria, porque o sistema híbrido é isso, né? A prática no laboratório, no hospital, ela não é considerada em si como sistema híbrido. A prática no hospital e hospitalar, ela faz parte do curso. Então, é o mínimo que a gente pode ter são as práticas, né? E para isso não contempla o sistema híbrido. O sistema híbrido a gente sabe o que é e o que a escola não está praticando. Mas isso é uma questão lá da coordenação, da direção da escola, né? Isso é uma outra questão. Então, eu vejo que no momento dessas dificuldades que a gente está e que a gente enxerga que a escola não se adaptou também para ter essas aulas remotas, né? Chegar e cobrar do aluno como se estivesse tendo aula presencial, eu não concordo, e eu estou falando por mim, tá? Então, assim, quer avaliar o conhecimento da turma, como é que estão os alunos, como é que está o rendimento, é a prova de diagnóstico, é por aí que vão avaliar, né? Então, claro que nem tu diz, cada um sabe de si, se abriu a câmera, se não abriu, se estudou, se participou, se contribuiu ou não. Isso é individual de cada, né? Individual já se diz, né, de cada um. Mas eu concordo que a avaliação em si, no momento que a gente está, de aulas 100% remotas, né, é através da prova de diagnóstico que a gente fez, né, e que a gente fez e que também até hoje a gente não teve o retorno, né, das questões de erro, né, o que foi que erraram, enfim, né. Então, se teve a prova de diagnóstico, que era esse o intuito, e não funcionou, né. Então, assim, eu estou vendo, assim, né, que acho que teve bastante colegas com dificuldade, né, mas levando tudo em consideração, claro que tu falou, né, acho que cada um sabe de si, cada um sabe quanto se dedicou, né, mas era isso que eu queria falar, eu acho que para mensurar mesmo isso, eu acho que tem que levar em conta a prova de diagnóstico. Então, eu acho que, assim, sinceramente, a minha opinião, eu acho muito fácil para a escola dar aula 100% remoto e cobrar uma prova presencial. Não é, assim, ó, nunca vai ser a mesma coisa, uma aula remota do que uma aula presencial, né, para ser cobrado numa prova, assim, né, essa é a minha opinião. Ô, prof, e tem uma professora que deu aula para nós, que ela é enfermeira, ali do C1, eu acho, e ela estava dizendo, assim, que a gente tem uma grande necessidade de aprender e também quando a gente for, né, fazer o nosso complementar e for trabalhar, ela disse que eles vão ver a gente já com outros olhos, com uma questão de necessidade de aprender, né, mais, porque a gente não tem essa prática toda que os alunos que estão lá tiveram, entendeu? Sim. A gente tem uma deficiência e eu acredito nisso, sabe? Até eu, quando eu fui para as práticas, eu tinha uma necessidade, assim, de aprender, sabe? E a gente até se preocupa com isso, sabe? A gente fica preocupado, né? Não, com certeza, quando vocês chegam, vocês que são nesse processo de fase de pandemia, aula remota, enfim, o pessoal tem um olhar diferente, tá? Tem um olhar diferente quanto à destreza, manusear as coisas, isso sim, mas é o que eu trago para vocês. A gente tem que ter um pouco da teoria, a gente tem que saber um pouco da teoria. A gente tem que ter na mente parâmetros de avaliação de sinais vitais, alguns cuidados de enfermagem a gente tem que ter na mente. Isso é uma teoria, né? Isso que a gente estuda. Como vocês fazem um concurso, vocês estudam para passar num concurso, lá vocês vão conhecer o setor e vão ter a destreza de trabalhar naquele setor. Essa parte prática que vocês iam antes, né, que eu acompanhava também, a gente ficava um mês na maternidade, ficava um mês lá em outros setores, isso hoje a gente não tem, infelizmente. Exatamente. Então, a gente sabe que isso faz falta e a escola está tentando, estão indo em grupos agora, e iniciar um grupo de 25 alunos, né, para ir para a prática, iam fazer laboratório, depois iam para a prática para ter esse primeiro contato,
tá? E eu acho que a escola, ela tá tentando, ela tá fazendo tudo que é possível, tá? Ela tá, sim, tentando fazer, tá tentando ajudar, tá tentando ver o lado de cada um. Mas o meu momento de reflexão é com vocês, é se vocês todos estão fazendo. Como eu disse, cada um sabe, né? O que tá fazendo, o que não tá fazendo para os seus estudos. Quem sabe a gente muda a estratégia de como eu estou estudando. Eu também estudo, acabei de falar para vocês. Eu sei o quanto é ruim ficar do outro lado e ter uma manhã toda um professor falando aqui. Se a gente estivesse lá no laboratório, se estivesse lá na escola, a gente ia para um laboratório, ver as partes ali de pelve, útero, nanã, a gente ia mexer, a gente ia se esticar, a gente ia caminhar e ia se tornar mais fácil. Mas não é o momento. Não é só o Hospital Moinhos de Vento, não é a escola técnica do Hospital Moinhos de Vento, não é Porto Alegre, é o mundo que está na pandemia. E todo mundo teve que se readaptar. Então, quando eu falo em reflexão, é se cada um está fazendo a sua parte. Ou tentando fazer a sua parte. Ou, quem sabe, a partir de agora a gente muda a estratégia. Vou levantar, vou sair da cama, vou sentar lá na sala, no chão, vou sentar lá na mesa do almoço. Não fiquem no quarto. Saiam do quarto, estiquem o corpo, né? Coloquem, cansaram, deixem ali, né? Voz alto ali, deem uma caminhada, se estiquem um pouco, para tentar absorver as coisas, para tentar entender, participem mais das aulas, participem, questionem mais, tentem gravar as coisas, porque para mim, desse lado, quando eu corrigi a prova, foi muito difícil também. Muita coisa eu vi que não prestaram atenção, não estavam conectados. Coisa simples que eu falei ali, importante, é isso, é aquilo, tá? Não sei, pessoal, assim, reflexão, né? Pensar, o que eu posso fazer mais pelo meu estudo, diante de todas as minhas dificuldades? Eu saio do plantão, né? Tenho sono, então eu vou para casa, eu vou achar uma estratégia melhor para eu estudar. Eu, quando fazia faculdade e eu ia trabalhava à noite e ia pro hospital, tinham vezes, vocês vão dar risada, que o sono era tanto que eu ficava de pé na parede encostada. Ou eu me agachava lá no chão. Eu queria estar na aula. E teve vezes que eu desisti da aula e vim para casa chorando, de tão cansado que eu tava. Então, são momentos, gente. São momentos que a gente vive. Por isso que eu entendo, por isso da reflexão. Vamos mudar as estratégias, quem sabe, do nosso ensino, do nosso aprendizado. Onde eu estou estudando? Eu vejo a Lúcia sempre sentadinha ali no ambiente claro, né? Já levantou, já escovou os cabelos, já está ali, plena. Eu vejo a Daiane também sempre no ambiente claro. Vamos nos ajudar? E quando eu falava em vai dar tudo certo, eu confiava muito em vocês. Eu confio em vocês. Por isso que eu estou aqui conversando. Eu poderia simplesmente ter mandado a resposta lá, o retorno da prova, corrigir agora e, pessoal, vamos para a recuperação digital. Estudem todo o conteúdo. Pronto. Mas meu papel aqui não é esse. Meu papel é de ensino, meu papel é de ajuda, meu papel é de tentar ajudar vocês, porque eu passei por tudo isso. Eu já passei. E mesmo se eu não tivesse passado, me conhecendo, eu sei que eu estaria aqui tentando ajudar vocês. Eu quero ver vocês lá, cruzando aqueles corredores de uniforme branquinho, ou de azulzinho lá junto comigo. E vocês têm potencial, vocês conseguem muito. Então, basta cada um tentar fazer a sua parte um pouquinho mais. Espero que vocês entendam tudo isso que eu tô falando, tá?
E eu que falo muito em humanização, falo em empatia, eu falo em cuidado, eu falo em assistência, e a nossa assistência vai muito nisso. A questão 13 foi a minha maior tristeza. Porque eu falei, palavras de vocês, e não botarem uma palavra sequer na resposta. Deixar em branco. Será que eu prestei atenção naquela aula? Eu prestei atenção no que a professora falou? Será que eu prestei atenção naquilo que a professora falou? Acolham com empatia, com humanidade, com respeito. Tá? Não é deixar vocês mal, não é nada. Eu sei que vai dar certo na recuperação, tenho certeza. Mas é para a gente refletir, tentar nos ajudar, tentar ajudar o nosso processo de ensino. Tá difícil, pai, prof, tá difícil, eu não tô conseguindo, nananã. Aproveitem o momento para esclarecer as dúvidas. A aula presencial não vai voltar por enquanto. Não tem como. Só se fosse o ar livre, uma praça gigante, porque não tem como 3 ou 4 professores dar o mesmo conteúdo. São perfis diferentes. A teoria, as referências, pode até ser parecido, mas a forma de ensino não vai ser parecida. Então, não tem como. Pode falar, Lúcia. Vera, assim, é que nem eu falei antes, né, essa questão mais de retorno à aula e tal, isso é uma questão mais com coordenação e tal. Eu entendo o que tu fala, né, enquanto professora, né, e repito de novo, né, tu foi uma excelente professora, né, e tu te dedica um monte, né, tu tá lá, trabalha a noite inteira e vem aqui dar aula, né, eu sei o quanto isso não é sacrificante, né, porque eu acredito que tu faça isso com muito prazer, né, porque tu quer formar bons técnicos, né, tu quer formar as pessoas, eu sei disso, né, mas é o que eu, né, e acho que a maioria da turma fica insatisfeito, é essa questão de não tem como retornar às aulas presenciais, mas isso não é uma questão contigo, né, é uma questão da escola, né, da organização da escola, né, a gente sabe que, né, e tem um número muito grande de alunos, né, a escola passou por diversos problemas aí, né, principalmente de professores, né, e agora a gente não tem como voltar, né, porque a escola não se organizou esse tempo todo e aí não tem espaço físico e professor, né, e não é isso que a gente gostaria de ouvir, né, a gente, todo mundo teve que se adaptar a essa pandemia, né, então a gente já está aí há mais de um ano, né, mas a escola como instituição, ela já deveria ter se programado, ter o plano A, B, C, D, né, para quando retornasse às aulas, e isso não aconteceu, e aí foi trocando a direção, saiu um, entrou outro, saiu, entrou outro, né, a gente sabe que os 2 novos professores que estão aí são pessoas acessíveis, são pessoas, né, que estão comprometidas, né, que estão tentando, né, inclusive a gente está esperando um retorno deles ainda, né, do Vinícius e da Cássia, né, e a gente escuta de ti, né, que não tem como voltar à aula presencial, né, e aí não é, assim, claro, tu diz isso porque tu tá conosco aqui, né, mas a gente quer uma explicação da escola oficial, né, por que que não está praticando o sistema híbrido, né, por que nós não temos uma semana de aula presencial, metade da turma e outro lá, né, então isso é um retorno que a gente precisa da coordenação, né, e é isso a principal insatisfação da turma, né, é a gente não poder ter aula presencial em algum momento, porque o cliente disse, o laboratório, o hospital, isso é o mínimo, né, que a gente tem que ter, a prática, né, a gente vê aí até, agora esses dias saiu aí, o Ministério da Educação aprovou algumas escolas, algumas faculdades a darem o curso de enfermagem 100% online, né, e aí o COFEM e o Corém já se manifestaram quanto são contras a isso. Sim, com certeza. Saúde, né, então, é isso,
compreendo toda o que tu disse da reflexão, e realmente a gente tem que fazer essa reflexão, né? Cada um acho que tem que fazer a sua reflexão, cada um sabe de si, cada um sabe das suas dificuldades, de ter a internet não ter, de ter espaço físico em casa também para assistir a aula, de ter filho, criança e um monte de situação, com certeza. Isso eu acho que cada um sabe realmente, mas a nossa questão é essa, né? É dizer que a gente está lá para fazer uma prova presencial e isso conta como, teoricamente, como se fosse uma aula presencial, não é. Ter aula de laboratório e no hospital não é aula presencial, né? Então, é mais isso, né? Mas, assim, quanto a que tu fala de reflexão, né, com certeza. E eu acho que ninguém aqui paga o que paga, né, para não aprender, com certeza, né? Então, assim, eu sempre digo assim, apesar de eu ser vice-líder da turma, quando eu me manifesto, eu falo só por mim, né? Então, eu já tenho 49 anos e estou trocando de área, né? Então, eu não estou aqui para brincar. E aí eu também sei das minhas limitações, né? Por isso que eu escolhi um curso presencial, porque eu tenho as minhas limitações de aprendizado, assim. Então, que eu espero realmente, né, que as coisas tomem um rumo diferente e que a situação melhore, né, principalmente não muito para os alunos, né, porque é isso que a gente busca, e a gente vê numa situação geral na escola, né, a dificuldade geral de aprendizado. Não é a nossa turma 116. Não é, que nem eu falei para vocês. Ontem tinha mais turmas lá. Posso falar, professora? Depois da Lúcia? Pode falar, gente. E é que nem a Lúcia comentou, isso aí é da análise de cada um, mas eu também, Jefferson, tenho essa necessidade, porque eu sou macaco velho já, né? Não sou mais gurizinho, já estudei há muito tempo. E outra, a gente escolheu o Moinhos por nome e por ser referência. Né? E nesse ponto que tá, que nem a senhora disse, não vai voltar mais aulas presenciais, a gente paga um curso caro para isso, e a gente escolheu para estar ali. Então, assim, ó, que nem a Lúcia comentou, eles foram muito de colocar turmas, abrir turma, e eles não pensaram no decorrer depois como é que ia ser, né? E a gente já paga um curso caro para aprender. Como é que eu vou te dizer? É muito fácil, que nem a senhora, nas aulas ali, que nem a senhora, né, comentou ali, e eu fui colocando as respostas ali, é muito fácil eu, desse lado aqui, pesquisar no Google ali o que for e jogar, né? Só que eu, Jefferson, por ser macaco velho, eu já me formei faz tempo, é muito difícil eu memorizar e guardar as coisas. Então, para mim, o presencial seria primordial agora, como para qualquer um, né? Eu tô falando de mim, Jefferson, né? Claro que tem minhas colegas ali que são muito mais novinhas, claro que a mente delas vai estar mais aguçada a minha, só que eu tenho essa necessidade de estar ali presente, de estar olhando, de estar questionando a professora, porque mesmo que a senhora esteja aí, o questionamento, eu sei que vai haver o questionamento, mas eu preciso estar olhando a senhora, professora, não entendi isso aqui, dá para me explicar de novo, dá para voltar aqui de novo, entendeu? Então, assim, ó, a escola em si nos deixou muito à deriva, a Bangu. O que nos dá a entender é que a escola é a Bangu, entendeu? Que nem a Lúcia disse, eles não se programaram para isso. Teve dificuldades, a escola, de repente, teve dificuldade por ser uma escola particular e financeira, vamos se dizer que teve, né? Vamos se dizer assim, e daí foi colocando alunos, abrindo turma, porque precisava de dinheiro, lá. Não sei se é o caso, entende? Mas, assim, o que a gente dá para perceber é que não teve organização para preparar nesse pós. O depois. Vamos abrir turma. Só que depois, e se agora voltasse tudo ao presencial, que nem a senhora nos disse, não vai voltar mais a aula presencial, né? Então, assim, ó, claro, porque também vai ficar também a custo da instituição, porque não tem onde acomodar essa quantidade de gente. Entende? Então, assim, ó, eu, Jefferson, eu sinto muita dificuldade sem ter a aula presencial. Eu trabalho, lido com outras coisas, meu emprego me toma muito também, só que eu tenho essa necessidade de estar vendo, de estar conversando com a professora. Professora, eu não entendi, dá para voltar, chegar no laboratório ali e fazer? Cara, isso daí é simples, né? Que nem eu tive ali, né, vários elogios ali, claro que eu me esforço, eu estudo,
Confesso que eu não fui bem, meu parecer, não fui bem nessa prova. Eu vou ter que que nem a senhora disse, refletir novamente, né? Então, assim, vou ter que achar outras formas de estudo, porque também em casa, que é bem, que nem a Daiane colocou, é bem difícil. Tu tem família, é o filho gritando, né? É isso, faz aquilo, né? E é o meu serviço que eu tenho aqui, o meu note que eu estou falando com a senhora, mas eu tenho da empresa aqui do lado que está conectado, que por eu trabalhar com transporte, eu tenho que estar logado ali, eu preciso estar vendo o que está acontecendo. Então, assim, é N coisas. E se fosse o presencial, eu estaria mais concentrado. Cara, que isso aí é erro meu, porque eu tenho que estar conectado, porque eu já tinha conversado com a empresa, né? Então, assim, eu tenho que me policiar mais, mas eu sinto muita falta disso, do presencial, e é coisa que não vai acontecer. Então, assim, a gente estudar online aqui é fácil, tu pesquisa no Google ali, tu vê, tu estuda, só que chegar lá, e a gente ser cobrado pela prova, como é que eu vou dizer, num patamar de... eu não sei, não tenho a palavra correta agora. É muito difícil, entende? Porque, assim, ó, a gente, né, a gente tem aqui o feeling agora fugiu aqui. A gente tem aqui de conseguir conversar com a senhora, de trocar ideia e tudo mais, só que não é aquela coisa de ver e tudo mais, de tocar, gente, é por aqui que se anda, é esse o passo que tem que formar, é isso, né? A gente está estudando, e é conteúdo, daí chega nos laboratórios lá, daí algumas coisas diferentes, algumas coisas que a gente viu, né? Só que não é aquela coisa da gente tirar a dúvida, de estar ali vendo, é assim que vocês fazem, assim, sabe? Desde o começo. Então, assim, eu tenho dificuldade disso. E eu não tenho vergonha de dizer, eu sou macaco velho e eu tenho dificuldade de aprender se eu não estiver lá no prático lá. Né? Então, é isso. A escola sabe, que nem você disse, a gente está esperando uma posição, só que, para nós, o nosso ver, o Moinhos, assim, caiu. O meu ver, assim, meu Moinhos, que para mim estava lá no pedestal, lá em cima, me caiu no meu conceito. Né? Porque era um hospital de referência, então vamos fazer o melhor, tu paga caro e tudo mais, e está deixando a deriva, é como se o barco estivesse afundando, né? Agora veio a Cássia e o Vinícius para salvar, e eles têm a dinâmica deles de nos colocar, eles se colocam no nosso lugar, então, assim, de repente agora vai fazer uma diferença e tudo mais, só que a gente tem um patamar da escola que tá bangu, e agora, é claro, não vai voltar ao presencial, porque não tem onde socar esse mundaréu de gente. E que nem a Daiane disse, se tivesse uma pré-revisão, porque eu acredito que aí deve ter um auditório, né, vamos dizer assim, um auditório grandão, então que pegasse, vamos dizer, a nossa turma, botasse no auditório, né, a senhora bem lá na frente, com tudo mais, organizasse tudo, e espalhasse, e espalhasse os colegas, eu acho que ficaria mais fácil da gente compreender para fazer a revisão da prova, para a gente tirar todas as dúvidas, o aluno levanta a mão ali, o negócio é o seguinte, estou com essa dúvida. Então, acho que assim, é muito, a escola não tá apta e não tá pronta para isso. Eles não pensaram no depois, que venha o nosso reino, e depois o restante nada. Né? É essa a minha indignação e é o meu ponto de vista, não estou falando pela turma, mas eu, Jefferson, sou macaco velho. Posso falar um pouquinho? Sim, deixa eu dar um retorno para o Jefferson. Quando eu falo em reflexão, Jefferson, é bem exatamente isso que tu disse. Tu te matriculou para fazer o curso na parte da manhã, né? Então, quando eu falo na reflexão, é tu estar 100% aqui, conectado. Né? O teu trabalho, de repente, tu deixa para o turno da tarde. Mesmo falou, tu tá com o teu computador do lado e isso dispersa. Então, é tudo isso que a gente tem que ter como reflexão, né? Eu me matriculei no turno da manhã porque aquele era o meu período disponível para o estudo, né? Então, o que eu vou fazer das 8 ao meio-dia? Estar conectado ao meu estudo. O trabalho, coisa a gente tem que organizar depois. Por isso que eu falo, esse sistema de remoto, online, ele faz com que isso aconteça muito, né? Numa prova online, vocês estão lá do outro lado, vocês têm acesso a Google, a tudo mais, e às vezes isso limita vocês pensarem. Ah, não, já vou para o Google, já vou achar a resposta, já vou para os polígrafos. É ou não é? Vocês vão pegar uma questão
Vou lá no meu questionário direto, em vez de pensar um pouquinho. A questão do trabalho é a mesma coisa. A questão de marcar uma entrevista de emprego no horário da aula é a mesma coisa. A questão de marcar um médico na hora da aula é a mesma coisa. Uma coisa é um médico de urgência, outra coisa é uma rotina. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês pensem também. Se eu me matriculei das 8 às 12, se fosse presencial, das 8 às 12, eu estaria dentro da escola. Então, eu não estaria conectado ao meu trabalho, eu não poderia marcar uma entrevista de emprego, então facilitou algumas coisas para vocês também. Ou vocês deixaram... Uma troca, né, Vera? Bom dia. Ou vocês deixaram facilitar alguma coisa também, e vocês não estão 100% ao ensino. Que bom que tu trouxe isso. Eu tô com o computador da empresa aqui do lado e isso dispersa. Dispersa! O meu celular do lado, eu sempre falo, né? Eu tenho diversos grupos com a equipe, com a chefe, que eu não sei o quê. A maioria dos dias de aula, eu desligava a internet, porque não dá, não para o celular. E quando as pessoas até aqui em casa me falam, Vera, larga esse celular, a gente sai de lá e o serviço continua muitas vezes aqui. Então, se eu não desligar, não desconectar tudo, eu não vou parar. Então, se querem falar comigo, se for uma urgência, vão me ligar no meu telefone. É um exemplo que eu quero trazer para vocês, tá? Então, pensem, reflitam, né? É das 8 ao meio-dia o meu ensino, é das 8 ao meio-dia a minha dedicação. É aquilo que eu vou me dedicar. Entende? Eu não vou botar trabalho junto, eu não vou botar entrevista, eu não vou botar médico, eu não vou botar unha, eu não vou botar cabelo, eu não vou botar exemplos, tá? É isso que eu quero que vocês pensem. É essa reflexão que eu quero que vocês façam também. Porque não tem como estar 100% conectado aqui se eu tenho aqui do outro lado coisas para resolver. Eu entendo estar em casa, que tem o filho do lado, que tem Pietra. Isso sempre acontece. Isso não tem o que fazer. É o filho, é o ambiente, é a casa. Quantas vezes meu marido entrou aqui e dispersou? Eu entendo. Mas tem coisas que a gente pode resolver, né? Então eu tenho que pensar, eu estou pagando o curso das 8 ao meio-dia. Foi isso que eu pensei. É presencial, eu não vou estar atento a outra coisa, até porque durante a aula presencial vocês não podem ficar mexendo no telefone, vocês não podem ter um notebook do lado, né? Então é isso que eu quero que vocês pensem também. Eu entendo toda essa parte. Quando eu falo não vai voltar a aula presencial por enquanto, é pela pandemia, é o número de alunos dentro de uma sala. Não pode nem 20 alunos dentro de uma sala. Então, por mais que a turma fosse pequena, teve uma turma que eu tinha 18 alunos, a gente não poderia estar dentro da sala. É pela pandemia. Quando tu fala o Hospital Moinhos de Vento, não é o Hospital Moinhos de Vento, é a escola técnica do Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento é uma coisa, a escola técnica é outra. Vocês vão atuar dentro do Hospital Moinhos de Vento, tá? Então, tem todo, uma reflexão, né? Tem toda uma separação de tudo isso. Tá? Eu não sei se o Diego queria falar alguma coisa. Então, não, prof, agora a Aline tinha pedido para falar antes. Quem? Eu acho que a Aline tinha pedido para falar antes. É o prof. Não, assim, eu só queria fazer uma reflexão, assim, né, prof? Até comentei com a Lúcia ontem, nossa, eu fiz uma prova tão rápido, mas justamente por isso, porque eu tive que estudar para fazer a prova e não tinha material de consulta, porque eu ficava até o meio-dia consultando o meu material e eu não pensava, tá? E outra coisa que eu queria falar, assim, ó, a gente está com turmas, assim, lotadas, 40, 80 alunos, mas por quê? Justamente porque o sistema está sendo online, porque as pessoas entram às 10 e saem às 11, as pessoas não se conectam, entendeu? As provas são com consulta, sabe? Pela experiência, pelo conhecimento que eu tenho das turmas do Moinhos, nunca se formou uma turma com 40 alunos, se forma com 10, com 15. Eu me pergunto, será que se as aulas tivessem sido presenciais, eu teria chegado até aqui? Então, assim, ó, realmente o Moinhos não estava esperando tudo isso, né? E eu vejo que a partir de agora vai começar a seguir a peneira daqueles que realmente estão dedicados, daqueles que realmente estão estudando, daqueles que realmente estão pagando um preço
de estar aqui na frente do computador das 8 até o meio-dia. Eu sei que eu vou ser linchada aqui no grupo e que muita gente já fala mal de mim pelas costas, mas não tem problema, sabe? Eu estou falando por mim, pela Aline. Ontem eu saí muito satisfeita, porque realmente eu tirei uma nota, porque eu estudei bastante. E eu vou dizer mais, não precisava nem abrir os materiais, pode me chamar de puxa-saco, o que quiserem aí, não tem problema. Mas não precisava nem abrir os materiais. Se tivesse estudado somente pelas questões, teriam passado na prova. Então, eu acredito assim, que vai ser muito bom, que comece por mim, que eu faça parte dessa peneira. Que se eu não estiver me comprometendo, que eu saia do curso, né? E que dê oportunidade para aqueles que realmente estão aqui. Né? Porque não é justo, sabe, prof? Assim, eu sei que é individual, que é cada um por si, mas não é justo para aquela minoria que fica das 8 até o meio-dia aqui prestando atenção e ter a mesma nota que os outros no final. Eu não acho certo isso, porque se fosse por carga horária, a metade já tinha saído dessa turma. A metade. Se os professores fizessem as 3 chamadas no começo, no meio e no fim, a metade já tinha saído. Então, me desculpa, colega, se eu estou ofendendo alguém, mas eu estou falando por mim, tá bom? Abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada pelo teu posicionamento, a tua maturidade, pela tua reflexão. E é exatamente isso. Vera, eu estar aqui desse lado, tentando fazer vocês entenderem alguma coisa, é exatamente o que a Aline falou. É exatamente, tá? Não teve turmas gigantes assim se formando. Nunca. Por quê? Existe essa peneira, vamos dizer assim, né? Uma prova, ela testa o conhecimento do aluno, né? Por isso que foi presencial a prova de vocês. Entende? Então é isso, sabe? Reflitam, pensem na dedicação. Eu sei que talvez a escola não está dando retorno em coisas que vocês estão precisando. Mas o meu papel, Vera, e não agora professora, amiga de vocês, eu quero vocês além. Então reflitam, pensem, reorganizem, vocês têm tempo, vocês têm um tempo de curso ainda para reorganizar. Né? Vou me dedicar ao que eu estou pagando, que não é barato, eu vou me dedicar essas horas para o meu estudo. Desconectem. Se desconectem do restante, tentem ficar aqui. Eu estou falando dessas questões de celular, de trabalho, disso, coisas externas que não estariam acontecendo se vocês estivessem no presencial. Tá? Então, que bom, Aline, que tu falou, porque era esse o entendimento que eu queria que vocês tivessem. Vera, só lá na aula presencial, realmente, a chamada ia acontecer início, intervalo e fim, porque eu estaria vendo vocês. Diferente daqui, tu pode se conectar às 8, desaparecer até o meio-dia, retornar ao meio-dia para responder chamada novamente, tá? Essa é a reflexão. O que eu estou fazendo do outro lado da câmera, tá? Pode falar, Fábio. Olha só, cada um sabe de si, tá? Não estou julgando ninguém. Só que assim, ó... Não é julgamento e não é comparação. Não é julgamento, só que né? assim, ó, já começa a partir do princípio do trabalho, tá? Meu grupo foi o último a apresentar. Eu observei, metade da turma já não estava mais. Isso já é desconsideração com um colega, tá? Eu ouvi todos os trabalhos, eu prestei atenção em todos os trabalhos, e aí todos que apresentaram antes já se deslogaram, e nós ficamos falando só para a professora e meia dúzia que estava na sala, tá? Outra coisa, com certeza, concordo com a Lúcia, presencial a gente absorve muito mais, a gente conhece muito mais, a gente entende muito mais sobre do que está falando, tá? E terceiro que eu quero dizer é que, assim, ó, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Eu concordo, eu sou bem desse pensamento, sabe? Tanto assim, questionaram ali, porque tem gente que tem tempo. Não, não é gente que tem tempo. Eu dormi 2 horas antes da prova, eu dormi só 2 horas, eu fui dormir 2h30 da manhã, e às 5h30 da manhã eu estava acordado, já estudando de novo para a prova. Repassando tudo para me fazer uma prova tranquila. Então, quem quer, faz, e quem não quer, arruma desculpa. Esse é meu pensamento, tá? Exatamente, Fábio. E claro, eu estar aqui desse lado hoje com a rotina que eu tenho, após sair daqui, antes de iniciar aqui, foi uma escolha minha. Eu já falei para vocês, eu gosto de estar aqui. Eu tinha pedido um tempo para me descansar, para me reorganizar, mas me faz tão bem estar aqui, que eu disse, vocês surgiram, né, eu tive que aceitar.
Mas eu gosto de estar aqui. Ontem, né, para você ter uma ideia, não que eu sou perfeita, que eu faço, não. Eu quero dar um exemplo do que é possível, tá? Eu trabalhei toda noite, fiquei na prova com vocês de manhã, eu vim aqui até em casa para resolver uma questão que eu e meu marido tinha. Ele me deixou de novo a 1h, 1 e pouquinho lá na escola. Eu saí da escola às 5h30, porque eu queria corrigir cada prova de vocês. E eu queria dar um retorno hoje. E eu não queria trazer as provas para casa e corrigir aqui. Se eu trouxesse as provas para casa e eu vou dormir um pouco, vou corrigir de noite, vocês iam estar na angústia de receber resposta e não foi o combinado. Eu queria dar a resposta para vocês ontem, para que hoje a gente pudesse corrigir, pudesse estar pronto, tá? Então, se a gente se dedica um pouquinho, a gente consegue. Ok, fiquei horas sem dormir, às vezes me dava sono, eu levantava, tomava um café, voltava a corrigir de novo a prova para ver se não tinha passado nada, tá? Então faz parte. Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tem que estar pronto para tudo, né? A dedicação que a gente precisa. O meu local de aplicar a prova ontem era na escola e a correção era na escola, então eu não ia fazer isso de casa e eu não coloquei nada de tarefas extras no meu dia ontem, porque eu sabia que a minha dedicação o dia todo seria lá na escola. Eu corri, só fazer um negócio que tinha que ser feito aqui, mas eu retornei isso, foi do meio-dia 1 e pouco. E fiquei o tempo todo lá, tá? Para poder deixar tudo pronto para vocês. Então é isso aí, vamos pensar, vamos refletir. O que o Fábio falou realmente, né, é tão ruim, e isso eu falo porque eu estive do lado de vocês, já estive desse lado. É tão ruim quando a gente tá lá na aula presencial, apresentando o trabalho e meu colega tá lá dormindo, meu colega tá mexendo no celular, Isso é falta de consideração com o colega que tá ali, né? E realmente, o dia da apresentação, todo mundo se mandou, né? Apresentou o seu trabalho, muita gente se mandou, tinha bem pouquinha gente no final. Então é isso aí que acontece, tá? Em questão do trabalho de vocês, pontuação separada da prova. Considerei algumas coisas além, né, relacionadas ao trabalho para poder deixar mais pessoas aptas na prova. Mas realmente tinham coisas que não dava, sabe? Teve provas assim que não tinha, nem que se eu somasse a nota do trabalho e a prova e tentasse dividir, não ia ficar apto, tá? Então é isso aí, tá? Essa reflexão, faça essa reflexão, organizem, se dediquem, facilita muito o remoto, o online, por estar no ambiente de casa e fazer muitas coisas, a gente sabe como é isso. Não esquece do Diego que ele quer falar, tá? Como eu falei para vocês, vocês não são obrigados a ligar a câmera aí do outro lado. O professor é obrigado a ligar a câmera desse lado. E se eu aceitei, né, de estar aqui com vocês das 8 ao meio-dia, a minha dedicação máxima é com vocês das 8 ao meio-dia, com a câmera ligada, vocês me vendo, né, enfim. Então, quem sabe, comece a ligar a câmera de vocês também, né? Assim, os colegas se vendo. Ô, Lúcia, abre esses olhos, Lúcia, acorda. Ô, Valdirene, para de bocejar, né? A gente vai se ajudando, porque, por enquanto, as aulas presencial não vai voltar, gente. É muita gente para estar dentro da sala. E não é número de turma, não é número de alunos, é a pandemia realmente, tá? Diego, pode falar. Não, prof, era só concordar. Eu acho que aconteceu muita coisa em pouco tempo para a turma, e eu sou uma pessoa que eu quase não abri a câmera, mas eu tô aqui, das 8 ao meio-dia, eu observei. Eu acho que cada um tem que ser adulto e assumir o seu risco. Eu assumi o meu, entrei em contato contigo, falei o que estava acontecendo, e não é só assumir o risco, não. Muitas vezes a gente tem que ser justo, não achar desculpa. O Fábio falou isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que abrir a câmera e botar a cara e dizer, não fiz. Não fiz, e por que eu não fiz? Eu sei o risco que eu estou correndo. Não foi o professor, foi a escola. É um conjunto, é tudo junto. É tudo junto. O pessoal tem que ser maduro, só isso. Não tem apontar o dedo de fulano faz mais, fulano faz menos, ou é resultado. Cada um faz seu resultado.
Não adianta eu ficar bravo porque o Fábio fez mais, a Lúcia fez menos, eu não fui. Não interessa. É cada um por si. Aqui é assim, esse é o jogo. É isso que o pessoal não tinha entendido ainda, acho que agora caiu a ficha. Agora vai ficar gente pelo caminho aí e não vai adiantar. É assim que é. Como eu venho dizendo, Diego, aula presencial não é que nem aula em casa, que tu vai, tu te deita, tu caminha, tu come, tu isso, tu aquilo. Ou tu aprende, ou tu aprende. Ou tu vai bem na prova, ou tu vai bem na prova. Entendeu? Ou tu vai sem consulta, ou tu vai sem consulta. Não tem consulta. A consulta é teu cérebro. Eu venho falando isso, já veio essa questão com a Marielle. Então, voltando de novo a mesma questão, sabe? Então, assim, é isso que acontece, sabe? Obrigada, Diego, pelas palavras, tá? Pessoal, assim... Posso falar, prof? Pode. Eu concordo ali com a Aline inteiramente no que ela falou, né? Com o Fábio, com o Diego, com a Lúcia, e que tudo é um conjunto, e que tudo são escolhas, tudo são prioridades, cada um sabe das suas prioridades, né? Não é, ninguém está se comparando, cada um sabe das suas dificuldades e das suas limitações, mas quando eu me matriculei, agora falando por mim, nesse curso técnico de enfermagem, eu me matriculei, eu sempre quis, mas eu me matriculei com bastante medo, porque é uma área que eu preciso estar muito dentro do que eu estou estudando, a responsabilidade de tudo isso, de qualquer atendimento, de qualquer coisa, é muito grande para levar na flauta, entendeu? Eu penso dessa forma, sabe? Não sei se é certo ou se é errado, para mim funciona assim. Eu acho que é muita responsabilidade para eu não dedicar todo o tempo que eu tenho, mesmo que esse tempo seja meia hora, 1 hora, além do meu horário de estudo, sabe? Tem mais tempo que um, tem mais tempo que o outro. Isso não quer dizer, não interessa para ninguém o tempo que eu tenho para estudar, interessa para mim o tempo que eu vou dedicar para estudar, ou o que eu vou ler, o que eu vou pesquisar, o que eu vou prestar atenção, ou que eu vou anotar tudo que a professora fala no meu caderno, sabe? Mas é isso, eu acho assim que, como, se me permitem uma dica, sabe? Se coloquem mais nas aulas, pessoal. Não tenham, assim, a vergonha, porque se eu respondo, mesmo que eu não tenha certeza, ou mesmo que a minha resposta seja errada, porque a resposta certa vai vir e eu vou tirar minha dúvida, entendeu? Eu acho que é isso, a gente já passou da metade do curso para ficar nessa situação, assim, não vou errar, não vou me expor, sabe? Às vezes tem pessoas que se expõem até demais, me coloco aí nesse grupo de quem se expõe bastante, sabe? Mas eu acho que é a minha maneira de aprender, eu acho que se o pessoal tivesse um pouquinho, se tivesse mais dentro da aula, eu acho que o negócio ia fluir um pouco melhor. É isso, prof. É isso mesmo, né? Estar na aula, né? Eu volto na questão 13, que é a que mais, assim, porque eu falei, gente, palavras de vocês, falei na aula, quem estava ali, acertou. Sabia o simples da questão que era, né? Ponto a mais na sua prova, quem estava na aula, tá? Gente, assim, da minha parte era isso, tá? Desculpe se eu falei coisas que vocês não queriam, mas eu precisava, acho que tirei corpo professora de fora e quis falar com vocês como aluna também, como aluna, como amiga, enfim, eu sei das dificuldades que vocês têm, eu sei do momento, sei das minhas dificuldades também, mas é isso aí, né? Não é o tempo que vocês têm, é o tempo que vocês dedicam. Paula falou tudo, Diego falou tudo, Fábio falou tudo, Aline, enfim, assim, essa reflexão que eu queria que vocês fizessem. Não existe comparação. Quando a gente fala, fulano gabaritou, são exemplos, mais uma vez. Se todo mundo tivesse ido mal nessa prova, os 45 alunos tivessem ido mal, eu ia entrar em outra reflexão. O que eu, professora Vera, fiz ou deixei de fazer que isso aconteceu? Mas não foi, tá? Então, eu
como professora, eu tentei dar o máximo para vocês. Tentei dar o máximo. Tem dias mais difíceis, que quando terminava a aula, eu, poxa vida, né? Não, hoje não foi bom, eu poderia ter dado mais, poderia ter feito melhor, enfim. Mas eu tentei, tá? Tentei dar o máximo para vocês. Eu quero dizer que estou aqui. Estou saindo de férias amanhã, mas eu sempre estou disponível, né? Então, vocês podem entrar em contato se precisarem de alguma coisa. Amanhã vai iniciar a próxima parte de aula de vocês, de pediatria ali, neonatologia, tá? E a gente vai ver direitinho que dia que vai ficar a recuperação. E nas práticas a gente vai se reencontrar, tá, pessoal? Mas o que eu quero que vocês continuem refletindo, né? É nos sonhos de vocês, o porquê vocês escolheram estar aí, o quanto vocês estão se dedicando a estar aí, tá? Eu confio muito em cada um de vocês. E sei que se vocês se dedicarem, se vocês se esforçarem mais, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pensem nos propósitos de cada um, né? E coloquem eles mais em prática, coloquem eles à frente, coloquem o estudo de vocês à frente, pelo menos desse horário, das 8 às 12. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem, né? Tem gente que só assistindo a aula consegue gravar tudo, tem gente que tem que rever, fazer resumos, falar, gravar, enfim. Cada um é cada um, né? Cada um sabe o seu jeito de ensino, tá? Quero agradecer a cada um de vocês por terem surgido, que vocês surgiram e eu aceitei, e para mim é sempre muito bom estar com vocês, né? Conhecer cada um de vocês, mesmo assim que online, ontem tive um pouco de contato com cada um ali, mas é o momento que a gente está vivendo. Contem comigo, para que vocês precisarem, tá? Antes da prova de recuperação, com certeza a gente vai se encontrar ainda e vamos fazer algumas combinações. Mas da minha parte é isso, somente gratidão por esses dias que a gente passou juntos, tá? Espero ter contribuído um pouquinho para o ensinamento de vocês e estou sempre aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um, continue estudando e construindo a caminhada de vocês, que é linda, com certeza. Ali. Tá bom, gente? Tô descabelada, mas queria dar um beijo. Beijo. Obrigada por tudo, tá, Vera? Que Deus te abençoe. Eu agradeço. Que a gente possa se reencontrar logo. Tchau. E a gente continua falando.